Cara, imagina, o que tu faria se agora eu dissesse que tu vai passar os próximos 50 anos dormindo no alumínio sem poder falar, com luz de hospital na tua cara, com alguém te observando o tempo inteiro, com a mesma roupa, sem ver a luz do dia, sem falar com a tua família, sem receber visita de mais ninguém, aglomerado com um monte de gente, numa cela fria. Eu ia falar, me mata. Agora imagina que tem 40 mil pessoas lá nessa posição, esse é o Secote. São 40 mil pessoas no Secote? Puta, 40 mil pessoas. Então é um presídio, ele é gigantesco, né? São vários pavilhões, cada um deles com 5 mil presidiários, mais ou menos. E assim, obviamente que eles nem trabalham, né? Porque eles ficam não, ficam zero. parados ali, quietinho. Cara, é igual você prender um animal na jaula. É um animal na jaula. É quase pior, mas sim. Você precisou de alguma preparação especial pra entrar no Secote, pra fazer as entrevistas? Foi pedido pra você tomar cuidado com alguma coisa ou não? Foi bem tranquilo, assim? Cara, foi tranquilo, eu desci lá um pouco sob suspeito. De novo, repito, né? Eu não gosto muito. Eu sei que a audiência quase me mata, mas eu juro que eu não botei minha opinião lá no documentário, eu fiz a minha investigação honesta lá. Mas a audiência quase me mata, porque eu sou, talvez idealisticamente falando, muito torcedor desse modelo de democracia constitucional liberal. Eu gosto muito da ideia, da ambição. Eu sei todos os problemas, eu sei que a autocracia vai mais rápido, que a China resolveu, que Singapura resolveu, etc. Eu falo, calma, cara, essa história não acabou ainda. Cuidado. Nos meus valores, esses caras tendem a dar com a cara na parede. Melhora no curto prazo, dá com a cara na parede. Então eu desci. Então eu não sou a favor dessa coisa do... Aí o cara vem, ele pega todo o legislativo, e ele pega toda a Suprema Corte, e ele vai, olha só perigoso. Como ele resolve. Eu falo, cara, mas... Poder demais, às Isso vezes. aconteceu na Venezuela. Quer falar à direita, para não parecer que eu tô defendendo a esquerda só. Aconteceu na Venezuela. O Chaves sobe no poder com extrema popularidade. Maduro. O Chaves, Hugo Chaves. Ah, tá. Hugo Chaves sobe no poder com extrema popularidade. Extrema popularidade. Com um discurso de renovar tudo e todos. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Uma dinastia política, população famélica, exilados, inclusive aqui no Brasil. Destruição. Destruição da democracia, destruição da ordem, não ganho financeiro, ganho de violência. Então, não é porque você está trocando para uma autocracia que você vai ter uma resposta positiva. Eventualmente, você tem uma resposta positiva e depois uma negativa. Eventualmente, você não tem nem a primeira positiva, você já tem direto a negativa. Então, esse é um modelo muito perigoso e irreversível. É irreversível. Nós vamos descobrir se o Bukele é um bom caso de estadista ou um ditador quando alguém tiver poder suficiente para ameaçar o poder dele. Aí a gente vai descobrir o que ele vai fazer. Exatamente. Ele vai dizer que isso é uma competição legítima ou ele vai dizer que esse cara está atrapalhando o plano de El Salvador e é um inimigo do Estado? Qual vai ser? Será que ele vai ser um bom perdedor? Só saberemos o dia que alguém puder fazer frente a ele. Quando ele acabar essa onda. Então, o meu ponto é esse. Então, eu desci lá preocupado. Tudo isso para dizer que eu desci lá. Quando eu desci em El Salvador, no aeroporto, eu falei assim, onde é que eu tô me metendo, né? Qual foi a tua visão? Quantas pessoas ele prendeu nesse tempo? 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, mas foi em 30 dias? Foi até em menos. Meu Deus, é muita gente. Bom, um estádio de futebol. Ele falou, não, finalmente vamos proibir o homicídio. Exemplos, né? Teve um cara que fugiu, um capataz, numa cidade com 2 mil habitantes, e matou um cara e fugiu. E o Bukele falou, não, aqui a tolerância é zero. Botou 1.000 soldados para fechar a cidade, falou que ninguém entrava, ninguém saía até ele pegar o cara. Pegou o cara. Então ele baixou um regime de tolerância zero. Ele botou 1.000 e poucos drones na rua, 40 mil soldados. Contratou mais pessoas. Ele tinha 20 mil pessoas na polícia, botou mais 20 mil entre reservistas, chamou 1.000 e poucos soldados da guarda costeira, botou todo mundo na rua para fazer a operação. O Gustavo Villatoro... Cara, não tem o que fazer se o Estado faz isso, cara. Sim. Os caras interceptaram mensagem de telefone, GPS, localização, não sei o quê, Acabou. Montaram o mapa e falaram, cara... É querer fazer, né? Vou pegar todos, entendeu? Sim. Então, um país pequeno, né? Pegou de fato. Aí ele construiu o Secote, em menos de um ano, botou todo mundo lá pra dentro, e o Secote tem essa tripla função. De um lado, acomodar os caras. Sim. Tem que prender. Essa é a primeira função. Punição. Segunda função. Mostrar para a população como é que ele trata criminoso. Sim. Eu jogo duro com eles. Lembra que essa é a bandeira dele. Dá o exemplo, né? Eu jogo duro com eles. Aí a civilização vai lá e apoia o Bukele. Terceira função do Secote,
desincentivar novas pessoas a participarem do crime. Porque agora tu vai aliciar o moleque em El Salvador, o cara lembra dos vídeos do Secote e fala, não. Quero, obrigado. Prefiro trabalhar na padaria ali. Eu prefiro passar fome, não era o caso, a facção não tinha a ver com crime famélico, mas assim, cara, não interessa o que for, eu não topo ir pra lá. Porque o criminoso calcula o risco de ser pego e a severidade da punição. Se o risco de ser pego for muito alto, e se a severidade da punição for muito alta, e nesse caso é absurda, ele não vai ir. Ele não vai ir. Só um kamikaze, um maluco, uma exceção. Em geral, o cara não vai ir. Custo não compensa. Então ele deu essa tripla função pro Secote, criou esse presídio, botou todo mundo lá dentro. Resultado da ópera, nesse mundo polarizado, etc, o Bukele tem 90% de aprovação popular. Olha aí. E assim, pelo que eu estudei, El Salvador, se não era o país com mais mortes, mais homicídios por número de pessoas... Era no per capita. No per capita ele era o pior, né? Isso. Agora imagino eu que 40 mil pessoas... Antes dele começar a prender essas pessoas, ele já tinha construído alguns outros presídios. Não digo o Secote, mas para caber todo mundo... Ele né? já tinha alguns outros presídios, ele passou... Claro, a gente faz uma história resumida aqui, né? O filme tá de graça no YouTube, então não é nem propaganda de venda, você pode ir lá assistir. A gente faz uma história resumida aqui, mas ele construiu vários outros presídios e ele fez coisas muito legais, que nos outros presídios, a gente visitou e filmou também os outros. Os presos trabalham. E trabalha, não é trabalho que nem assim, tem uma hortinha ali que ele planta. Não, tem isso também, mas trabalho real. Tipo, tem fábrica. Fábrica grande. Então eles fazem os móveis das escolas de El Salvador, eles pintam as casas, era tudo pichado nas favelas, a gente foi lá e filmou isso aí, ele botou os presos para pintar as casas. Legal. Presos normais, não faccionados. Então ele pintou centro, ele restaurou os prédios, ele pintou, ele trocou todas as lâmpadas, ele iluminou toda a cidade, criou plano de iluminação. E ele falou, cara, custo de mão de obra é zero, é meu preso. Agora, essas outras prisões que você falou, de trabalhar, pô, isso eu acho legal. Por exemplo, eu recebi aqui um ex-presidiário da época do Carandiru, tá? E ele me falou, pô, lá, cara, a gente fazia bebida, álcool. Beleza, era uma porcaria o Carandiru, né? Um lixo. Mas assim, os caras tinham resenha, tinha rádio, tinha comunidade deles ali, jogava futebol, mas não produziam nada, né? Eu não sei, você chegou a pesquisar isso aqui no Brasil? Nós temos presídios hoje que o pessoal trabalha e... Tem um bem famoso, eu não lembro o nome agora, mas tem um que é... Daqui a pouco pode me vir um nome, mas tem um presídio que o pessoal trabalha, virou uma referência até dentro do Brasil e funciona. Cara, a estrutura aqui de presídio é muito ruim, né? Isso dá espaço para todo um discurso de direitos humanos que às vezes irrita a população porque não inclui os direitos das vítimas. É direitos humanos só para os que causam mal às vítimas, né? As vítimas não têm seus direitos humanos. Mas eu acho que faz parte, se a gente tiver condições de arcar com isso. Uma vez resolvido o problema da vítima, eu acho que não tem problema dar dignidade para o preso. Tem que ser uma pena, né? Tem que ser duro o suficiente para desincentivar o criminoso a cometer crime. Mas dentro dessa regra... Não tem problema que tu trate ele com dignidade. O que eu quero dizer? Não precisa dar comida estragada, não precisa estar fedendo a mofo, não precisa não ter espaço para o cara deitar. Isso tudo não faz sentido, entendeu? Boa parte, a gente tem que pensar que boa parte desses criminosos a gente pode ressocializar, dependendo do crime que ele cometeu. Claro, a maioria dos crimes são ressocializáveis. Exato. Agora, a outra parte, cara, a gente realmente... Não tem o que fazer. Tem cara que não tem mais solução. Por exemplo, você pegar aquele Champinha... estuprador, assassino, não sei o quê. Não tem. Esse tipo de galera não tem que ver a luz da rua mesmo. Aí esses caras mereciam, inclusive, estar no Secote. Né? Esse tipo de criminoso que passou do ponto.